Olá, estamos hoje aqui realizando o nosso 12º encontro do nosso grupo de pesquisa em processo civil constitucional, e dessa vez nós vamos conversar um pouquinho sobre concretização do controle abstrato, uma revolução silenciosa. Esse é o tema de um artigo do Dr. Samuel Salles Fonteles, em uma obra maravilhosa publicada em coordenação da doutora Paula Pessoa e do Luiz Guilherme Marinoni. A doutora Priscila, que é a nossa super coordenadora aqui do nosso grupo de pesquisa, vai conversar com a gente sobre esse assunto. E eu também li, adorei o artigo, achei ele maravilhoso. Se eu puder contribuir em alguma coisa, eu vou tentar contribuir aí ao final. Doutora Priscila, a palavra está contigo. Certamente você vai contribuir com valiosas colaborações, doutora Larissa. Primeiro, bom dia a todos, né? E queria agradecer a Larissa pela oportunidade da gente trabalhar esse texto aqui no Instituto. Esse livro foi um livro recém-lançado, né? Ele é um livro do final de 2025. Traz assim posicionamentos super atualizados acerca do controle de constitucionalidade brasileiro e também um panorama mundial, né? Ele bebe de outras fontes, são diversos artigos. E é um livro que vale muito a pena, foi coordenado pelo professor Marinoni e pela Paula Pessoa, né? Grandes, renomados professores aí no nome do direito constitucional do processual. E eu escolhi esse artigo, o capítulo 5, do professor Samuel, porque ele vai vai falar de um tema que é muito importante e que está na pauta do dia, né? Que é a consideração dos fatos no controle abstrato de constitucionalidade. Mas ele não trata desse tema de uma maneira como ele é usualmente tratado. Ele dá uma abordagem muito interessante, o autor, né? O texto é muito gostoso de ler, é um texto fácil de ler, e ele vai falar de um fenômeno que, na visão dele, tem acontecido, que é a concretização do sistema abstrato. Então, a gente ouve muito falar, né? Tem uma gama forte de doutrinadores que defendem a abstrativização do controle concreto, mas o professor Samuel vai falar de um fenômeno contrário e vai trazer indícios, né, de que é esse fenômeno que está acontecendo, vigorando agora no Supremo Tribunal Federal, que é a concretização do controle abstrato. Então, eu fiz uma apresentação, porque o texto é muito rico, para passar rapidamente para vocês, né, para quem nos assiste. E, doutora Larissa, pode ficar à vontade para interferir, fazer perguntas, fazer comentários, tá? Vou aqui compartilhar minha tela para a gente guiar o nosso bate-papo. Então, essa ideia, né, de uma revolução silenciosa nas Cortes Supremas é uma ideia bem específica desse texto original, assim, eu diria, do professor. Ele vai dizer o seguinte: se fez muito barulho, né, no cenário brasileiro quando a gente teve o processo de abstrativização do controle concreto, né? Mas o que foi acontecendo na visão dele foi uma concretização do controle abstrato de maneira silenciosa, pela reunião de vários fatos que ele vai tratar no texto dele. E ele começa a dizer que trazer essa discussão, né, que vai contra uma série de dogmas que a gente pode afirmar em relação ao controle de constitucionalidade, que sempre, e o principal deles, é que ele sempre foi fundado, né, no controle da norma, e a norma ela traz uma abstração, e por isso ele não analisa fatos, né? Ele diz o seguinte: esse dogma ele tem que ser desconstruído, tá?
porque quando você diz que a gente tem uma Corte Constitucional que não analisa fato, né, isso tem consequências práticas muito gravosas. Se ela só analisa a norma do ponto de vista da abstração, sem considerar a sociedade que ela está, ela, por consequência, não analisa fatos. Ela não vai nesse processo objetivo, né, chamado objetivo, a corte também não vai fazer análise de prova. E se você não tem prova, você tem uma verdade, né, que não é baseada em prova. Então, a legitimidade da corte entra em xeque, porque a verdade das suas decisões ela não está fundamentada em provas e tampouco em fatos. Então, essa é uma discussão assim, super relevante no cenário atual, né? Porque a gente está diante de uma crise de imagem, de legitimidade muito forte no Supremo Tribunal Federal. Então, talvez, né, uma forma técnica, né, de recuperar essa legitimidade é, de fato, fazer uma revisão, né, nos normativos do Supremo e na forma de proceder dos ministros, não apenas ética, né, mas sim técnica, legislativa, procedimental, né, no sentido de que é, é necessário agora, né, afirmar, deixar de negar o que de fato acontece dentro da corte, que é a análise de fato. A gente vai ver que tem análise de fato no controle de constitucionalidade, e dessa maneira, né, deixar mais claro, mais transparente, né, como é que as decisões do Supremo são tomadas, como é que é feita essa análise de fato, como é que é feita a análise da prova e se chega a uma verdade, uma decisão ali, que é muito importante para toda a sociedade brasileira. Fora essa questão, né, que quando se julga que uma norma é constitucional ou não, esse julgamento ele tem impacto na vida prática de cada brasileiro, né? Então muito estranho, né, se falar que o processo no Supremo Tribunal Federal é um processo objetivo, que não tem nenhum lastro subjetivo, não tem nenhum interesse concretizado, não tem nenhuma análise de fato. Então, esse artigo do professor Samuel, ele joga luz, né, e analisa de maneira nítida a corte, né, sem se esconder atrás de véus, de dogmas, né, que acabam trazendo uma série de problemas também em relação à legitimidade das decisões dos ministros. E ele disse o seguinte, que essa questão, né, do que o controle abstrato ele não analisa fatos é uma questão muito antiga, que foi abraçada por grandes constitucionalistas, como, por exemplo, o José Afonso da Silva, Michel Temer, e entre outros, né, que ele cita no artigo dele. Foi abraçada também pela própria corte. Então, a gente tem o ministro Moreira Alves, que defendia a abstração total das decisões do Supremo. E, por fim, no final do século XX, foi questionada pelo legislador, né, nas leis que estabeleceram o processo da ADI e da ação declaratória de constitucionalidade. Então, esse dogma, né, essa forma de proceder do Supremo, vem através de dois polos, né, que são antagônicos, que é o controle concentrado, chamado de abstrato, realizado pelo Supremo, e o controle difuso, que é o controle concreto, que é realizado por diversos órgãos do Poder Judiciário. E o controle concentrado teria como alvo processos objetivos, sem partes, né, que não tem interesse subjetivo.
só questionaria leis, em tese, e descasadas do caso concreto, tá? E porque não tem parte, não precisaria de contraditório e ampla defesa. Ou seja, seria um processo abstrato, indiferente à realidade. Ao passo que o controle difuso, né, seria aquele processo mais tradicional, né, que a gente tem interesses em jogo, tem um litígio, tem contraditório. E aí ele disse que ele vai dizer, né, uma metáfora que ele utiliza que é muito feliz, né, ele vai usar a metáfora do cabo de guerra, que de um lado a gente tem o controle concentrado, do outro lado a gente tem o controle difuso na história do constitucionalismo brasileiro, e que em determinado momento, né, a corda pesou mais para o lado do difuso e, em outro momento, para o lado do concentrado, mas que, no fim das contas, né, o que a gente experimenta atualmente é a concretização do controle abstrato. Então, ele disse o seguinte, né, que no início, em 1965, né, com a emenda constitucional 16, até 1969, o controle concreto era dominante. A gente tinha o controle de constitucionalidade brasileiro, né? Ele foi inspirado no ordenamento norte-americano, que trazia um controle concreto. Então, o controle concreto era dominante, e aí a gente tinha apenas um único legitimado para ação, para propositura do controle abstrato. E aí, com a Constituição de 1988, né, que houve a ampliação dos legitimados de controle abstrato, há um desenho mais nítido, né, de um sistema binário dual, em que há um certo equilíbrio entre o controle concreto e o controle abstrato. Mas com a emenda constitucional de 45 de 2004, o controle abstrato ganhou novos tons. Então, surgiu as súmulas vinculantes, né? Foi criado o requisito de repercussão geral do recurso extraordinário, e aí aí se falou na possibilidade de uma decisão tomada em recurso extraordinário, caso fosse uma decisão plenária, né? Ter características erga omnes. Então, o controle abstrato ganhou uma certa força, a corda foi para o lado do controle abstrato. E aí a gente teve uma série de estudos, né, um certo consenso acadêmico dizendo que a gente estava vivendo a abstração do controle concreto. Inclusive, vários doutrinadores levantaram uma bandeira dizendo que o artigo 52, inciso 10º da Constituição, que fala, né, da necessidade do Senado retirar a eficácia da lei considerada inconstitucional no controle concreto difuso, ele estaria obsoleto, e, enfim, surgiram várias teorias, né? Mas ele diz o seguinte: quando se achou, né, que a vitória, né, seria dada ao controle abstrato, a abstrativização do controle difuso, ela não deveria ter parado por aí, ela continuou. E aí ele vai analisar essa continuidade, dizendo que houve um giro fenomênico e que nós, em realidade, que a gente tem hoje é a concretização do controle abstrato. Então, o que ele vai falar? Né? Que na prática e academicamente, né, houve uma abertura do controle abstrato para provas e fatos. E isso começou com as próprias leis 9868, como eu até já disse anteriormente, e a 9882, que passou a prever audiências públicas, a participação de amigos curi, né, a possibilidade de perícia. Então, a própria legislação, né, traz abertura para a apuração de fatos e provas no controle abstrato.
o Supremo, né, passou a admitir a possibilidade de controle abstrato, né, de leis de efeito concreto. Então, antes tinha um dogma que leis de efeitos concretos, por exemplo, lei que criam municípios, não poderiam ser alvo de controle abstrato de constitucionalidade, mas isso veio mudando, né? E o Supremo tem admitido, tem analisado a constitucionalidade de leis que afetam terras públicas, leis que criam municípios. Uma outra característica que ele levanta, né, que está muito presente no Supremo, é o consequencialismo, que tem respaldo legal no artigo 20 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Então, os ministros do Supremo, isso é passível de críticas, tá? Mas eu não vou entrar nessa seara. Eles têm analisado as consequências práticas da decisão e não se pautado apenas pelos valores abstratos que estão em jogo, tá? Ele traz também uma doutrina norte-americana, que é a doutrina do impacto desproporcional, que tem a ver com o consequencialismo, tá? Então, determinada lei, ela pode ser considerada inconstitucional não pela sua literalidade em si, mas pela sua eficácia. Quando ela entra em prática, o que ela provoca? Então, aqui, por exemplo, né, no artigo, ele cita o exemplo da Lei Maria da Penha, que exigia que a vítima de violência, a mulher vítima de violência, tivesse que representar contra o agressor, né, para configurar a ação penal. E aí o Supremo julgou essa exigência inconstitucional, porque ele achou que essa exigência poderia afastar, impedir, ser um impedimento, né, para que as mulheres se sentissem à vontade para denunciar seus agressores. Litígios estruturais, também um tema que está na pauta do dia, né, um tema que a gente gosta muito aqui no Instituto, que estão presentes no Supremo. Vocês sabem que a DPF agora virou um veículo de processo estrutural no Supremo Tribunal Federal, e esses litígios, eles são um tipo de processo, né, aberto, são processos-programa, que o Supremo vai sentar com os envolvidos, vai fazer um plano de execução para tirar determinada política pública ali da UTI, como a gente fala na AGU, e depois desse plano de execução, né, eles vão ter um monitoramento para ver se houve uma melhora, se aquele plano está sendo cumprido ou não. Então, tem toda uma organização para gerir a realidade, né? Então, a gente não pode dizer que nos litígios estruturais, nas ADPS estruturais, que o Supremo não analisa fatos. E a gente tem vários litígios estruturais, né, na Corte, como a DPF que cuida da população em situação de rua, a DPF das favelas do Rio de Janeiro, 635. Então, a gente tem diversos litígios estruturais na Corte. E, por fim, as conciliações, né? O Supremo ele tem feito conciliação em matéria de ação de controle concentrado de constitucionalidade, tá? Então, o Supremo, inclusive, mudou a sua configuração, criando centros, né, de conciliação. Aqui, nesse slide, né, eu trouxe alguns exemplos de processo estrutural, tá? A DPF 347, do sistema carcerário, a DPF 706, que fala do desmatamento da Amazônia, a DPF 976, de população em situação de rua, como eu mencionei. E aqui o slide que trata mais especificamente do que eu estava falando, né, que são as criações dos centros de solução consensual de conflito. Então, tem o NUSOL e tem o CESAL, que
diz respeito aos litígios estruturais que foram criados, né, para que o Supremo julgue, né, como eu vou dizer, solucione essas algumas ações, algumas ODPFs, de maneira consensual. Isso é totalmente revolucionário, é totalmente novo da gente, né, pensar no dogma de que o controle de constitucionalidade só deve analisar a norma em abstrato, tá? E aí, essa criação desses núcleos de solução consensual, eles também batem outro dogma, que é o descabimento de execução no processo abstrato de constitucionalidade, porque como a gente tem aqui, né, um programa a ser cumprido nos processos estruturais, então a gente tem execução no Supremo através de medidas atípicas e acordos, como a gente falou, para resolver os conflitos federativos e os problemas de políticas públicas. Aqui, para assim, saindo um pouquinho do texto, mas agregando com o que o autor fala, porque eu acho que essa é uma área que interessa muito a advocacia, né? Ao mesmo tempo é muito curiosa, né? Ver o Supremo fazendo acordo, né? Eu peguei uns estudos, né? E esse aqui especificamente é um estudo feito pela professora Trícia Navarro, que em 2025, no final de 2025, que ela pegou 11 casos nos quais o Supremo fez acordos em ações de controle abstrato de constitucionalidade. São esses casos que estão aí na tela. Agora, uma coisa que ela trouxe, uma característica, é que não se negociou a constitucionalidade da norma. Tá? Então, a constitucionalidade da norma se manteve irretocada. O que se fez, né, que se negociou, foi como cumprir aquele programa proposto em determinada ação, tá? Então, o Supremo não negocia, nesse caso a lei é constitucional, é inconstitucional. Não, a constitucionalidade da norma, de acordo com a professora Trícia Navarro, é inegociável, né? O que o Supremo negociou aqui seriam as formas de executar a decisão que ele tomou. Então, quer dizer, se você negocia as formas de executar a decisão, isso significa que você está falando de fatos, está falando de provas, né? Enfim. Aqui, no próximo slide, eu até me adiantei para não tomar muito tempo dos senhores, né? É que, como eu disse, os acordos, eles solucionam, eles vão versar, né? Estritamente sobre os fatos, sobre os efeitos concretos. Então, eles não negociam a hipótese de constitucionalidade ou não da lei. Então, assim, já caminhando para o final, tá? Trouxe aqui 2 nomes do cenário internacional de peso e um nome do cenário nacional também muito respeitado de peso, né? Para dizer o seguinte, é muito bonita a teoria da Constituição pura de Kelsen, mas, de fato, uma Constituição ela tem um destinatário, que é a sociedade. Então, a gente não pode ignorar isso, né? Então, a Constituição, embora ela seja uma lei geral e abstrata, ela vai regular situações concretas, ela vai influenciar diretamente a vida daquela sociedade, tá? Então, quando os efeitos práticos que a Constituição provoca, tá? Devem ser considerados como conteúdo constitucional, logo levados em consideração na análise das cortes superiores. E esse é o entendimento do professor Luiz Guilherme Marinoni, que antes mesmo, né, do professor Samuel, já tinha escrito sobre o tema, a abstrativização do controle concreto, e eu acredito que até o professor Samuel se inspirou
nesses escritos do professor Marinoni. E o mais bacana de tudo, né, em relação a esse tema, é que essa posição traz uma esperança para a gente, né, para nós brasileiros, né? Porque se o Supremo, né, ele começa a pensar dessa maneira, ele faz esse giro de pensamento, né, a gente vai ter uma jurisdição constitucional mais legítima, confiável. Então, esse estudo, né, é um estudo que acho que vem muito apropriado no momento que a gente está vivendo. Enfim, né, as cortes, e aqui a gente está falando do Supremo, elas não são apenas, o nosso Supremo não é apenas o guardião da Constituição, mas ele é um mediador da realidade. Então, a nossa corte, né, é louvável que ela saia do dever ser e vá para o ser, né? E aí começa a incorporar no seu procedimento, né, normas que podem, normas e condutas, né, que vão assumir a existência dos fatos e de interesses no processo de constitucionalidade abstrata, mas sem enfraquecê-lo, pelo contrário, dando-lhe mais robustez. Por exemplo, a questão do impedimento e da suspeição. Se diz que não há impedimento e suspeição nas ações julgadas pelo Supremo, do controle abstrato, porque o interesse ali é o interesse geral, né, de aferição da constitucionalidade ou não da norma. Não teria interesse subjetivo. Mas veja bem, se admite que há sim interesse subjetivo, há interesse subjetivo. O ente político que editou aquela norma não quer que ela seja considerada inconstitucional. Então, há sim interesses em jogo, né? E se você considerar que há interesses e que os ministros podem sim ser suspeitos ou se declararem impedidos em determinada ação, isso não enfraquece o Supremo, isso gera legitimidade, né? Então, a gente não comentaria que o ministro tal tem que se declarar suspeito, tem que se declarar impedido. Já teria um normativo lá no regimento interno, né? Ou eles adotariam o normativo do CPC, e de pronto a gente já saberia, né, o devido processo legal, que é o processo previsto antes, né, que aconteça o julgamento, a gente já saberia de antemão, né, que naquele caso em si, né, há a possibilidade da suspeição, do impedimento, e isso daria uma legitimidade, né, uma resposta legítima para a população, um certo conforto para a população. Então, eu não vejo, né, a assunção de que o processo abstrato é permeado por fatos e todas as consequências que advêm dessa afirmação como uma causa que enfraquece esse processo, mas sim que o fortalece, tá? E eu acho que foi nesse escopo também, né, que o professor Samuel estudou esse tema e que eu quis trazer aqui para o nosso grupo de pesquisa. Então, já agradeço, devolvo a palavra para a doutora Larissa e fico à disposição para eventuais dúvidas, nas minhas redes sociais, no e-mail, para conversarmos mais, aprofundarmos mais a conversa sobre esse tema que é tão palpitante, tão instigante. Obrigada. Excelente, doutora Priscila. Você conseguiu resumir de uma maneira maravilhosa o texto. Eu confesso que eu ainda não tinha lido a respeito dessa questão da concretização do controle abstrato. E a forma como o Dr. Samuel ele fez o texto deixou para mim uma sensação muito clara de que realmente há atualmente essa concretude, né? Seja com processo estrutural,
uma questão que eu achei bem interessante é que no processo do controle concentrado não há medidas executivas. E a partir do momento que você tem esses acordos sendo realizados no controle concentrado, e não só acordos, mas muitas das vezes, quando os ministros julgam, eles colocam, formas para fazer com que aquela decisão seja implementada, né? Acho que na questão do sistema carcerário é um exemplo prático, o processo também que eles jogaram, a questão das pessoas em situação de rua. Então, tem muitas situações que você vê esse caminho que está sendo percorrido para que as decisões do STF elas se tornem efetivamente concretas. E a partir deste momento, no meu entender, você está trazendo novos elementos, né, que antes não existiam, né, na Constituição anterior não existiam. Eu também achei bem curioso no texto dele, ele falando que com a lei de introdução das normas do direito brasileiro, houve como se fosse, ele anotou assim, uma cuidadosa valorização das consequências práticas da decisão judicial. E todas as decisões, de um modo geral, elas devem levar isso em consideração. Quais vão ser as consequências práticas dessas decisões? E aí, é algo que me deixa bastante... que palpita para mim, é um tema que me é muito caro, é a questão da modulação de efeitos. Porque na modulação de efeitos, eles levam em consideração justamente isso, essas consequências práticas. Só que muitas das vezes, na minha concepção, eles fazem essa modulação e causa, para mim, muitas situações tem causado uma grande... não vou falar confusão jurídica, mas causa bastante perplexidade, às vezes, a forma como é feita essa modulação, e acredito que esse é um tema da modulação de efeitos que precisa ser melhor estudado, porque tem uma aplicação prática muito grande no direito brasileiro, e especial para que o nosso direito seja um direito que traga segurança jurídica. E a forma como é tratado atualmente, me parece que não estamos conseguindo alcançar essa segurança jurídica, porque nós precisamos de segurança jurídica para que investidores externos invistam no nosso país, queiram celebrar contratos com o Brasil. É preciso que a gente saiba como que as coisas são julgadas aqui, para que eles tomem uma decisão. Eu vou investir no Brasil ou vou investir em outro país, vou investir na Argentina? Então, tudo isso é levado em consideração. Então, essa questão da modulação dos efeitos, ela vem muito nessa questão na lei de introdução de normas do direito brasileiro também, e calhou muito bem no texto dele, que é essa concretude que é dada atualmente, inclusive no modelo... inclusive, assim, em especial no modelo abstrato, da forma como ele colocou para a gente no artigo dele. Então, foram reflexões realmente muito válidas, muito interessantes, e que é um artigo que vale muito a pena ser lido, e foi maravilhoso poder compartilhar os ensinamentos dele, né, com a doutora Priscila e com os demais integrantes do IRTS e outras pessoas que vão assistir esse vídeo depois. Sim, e esse giro, né, de entendimento que a gente vê acontecendo impacta diretamente a nossa atuação nos tribunais superiores, né? Quer dizer, eu não sei se há um tempo atrás alguém imaginou que poderia participar de uma mesa de negociação no Tribunal Superior, né? E atuar como amicus curiae, né? Quer dizer, se o Supremo assume que há fatos no processo, ele abre mesmo as portas para o amicus curiae. Então, acho que assim, são várias... Audiências públicas, né? São dois exemplos bem práticos de como o fato realmente é levado em consideração. Sim, isso impacta diretamente nossa atuação na corte, né? Eu acho que até a vida dos brasileiros no geral, né? Porque atualmente todo mundo acompanha a agenda do Supremo, né? Então, acho que se o Supremo ele deixa muito claro quais são as regras do jogo e não deixa o poder de uma maneira meio obscura, concentrada nas mãos de um único julgador, né, do relator,
eu acho que a corte ganha legitimidade e, de certa maneira, acaba prestando contas também à população e se defendendo de acusações que muitas vezes também são exageradas ou politizadas demais. Sim. Eu até lembrei aqui, quando você falou dessa questão de legitimação, quando eu fiz a minha monografia de graduação, eu pesquisei essa questão da legitimidade da escolha dos ministros do STF, sobre o prisma da doutrina do Nicholas Luhmann. E me lembrei agora, né, que na doutrina do Nicholas Luhmann, ele fala assim, que se tem um processo, um procedimento a ser seguido, que seja claro para todos, as decisões que forem proferidas seguindo esse processo, esse procedimento, elas se tornam legítimas. Uhum. E eu acho que o grande problema hoje em dia é que tem acontecido muitas situações que não existe um procedimento, não existe um processo claro de como aquilo vai acontecer. E aí, por esse motivo, as decisões acabam não tendo tanto crédito, acabam sendo decisões que estão deslegitimadas, né? Então, talvez nós teríamos que começar a estudar um pouco mais e fazer com que haja mais procedimentos, mais processos para que se siga, né? Tem até, eu acho, projeto de processo constitucional, né? Um código de processo tem um constitucional. projeto de lei. E isso é muito importante ser discutido e colocar ele em prática para que não sejam criadas, porque eu vejo que hoje em dia há muitas situações que são, como não tem resposta em lugar algum, e o STF também não pode deixar as questões sem respostas, muitas vezes o próprio Poder Legislativo não tem interesse de julgar certas situações. Quando eu digo julgar, é legislar, né? Na verdade, certas situações, porque aquilo vai contra o eleitor, vão perder votos e tal, e acaba sobrando para o Poder Judiciário. E aí ele vai ter que julgar de alguma forma, mas aí não está tudo, nem tem como tudo estar devidamente processualizado, né? Mas eu acho que precisa melhorar isso, porque a gente tem vivido, no meu entender, uma grande crise de legitimidade nesse ponto, né, nos tribunais superiores de modo geral. Mas é isso, então. Mais alguma contribuição, doutora Priscila? Não, só queria agradecer por estar aqui, por participar, pela confiança, né, por participar desse instituto maravilhoso. E isso, muito obrigada. E me colocar à disposição sempre. Maravilha. Então, até o nosso próximo encontro. Nosso grupo de pesquisa está aí aberto para todos participarem. Até mais. Tchau, tchau.